Bom Dia Favela. Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. E Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Quem samba na beira do mar é sereia. Entendeu, né? Hoje, sextou! Bora, pessoal, terminar mais uma semana repleta de notícias boas. Aqui o ritmo é esse. Você já sabe bem, né? E eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. E se liga nas histórias iradas que vocês vão assistir nessa sexta-feira. Um projeto de preservação da música africana, um movimento social no São Carlos e muito mais. Chega bem pertinho, você não vai perder nada hoje. Bom dia, favela. Nós já mostramos aqui no Bom Dia Favela a dedicação do projeto Favelivro ao levar ainda mais cultura aos territórios. Depois de irmos no Jacarezinho, hoje o nosso time vai te mostrar a Biblioteca Thalita Rebouças, lá no Complexo do Alemão. Se liga aí. Bom dia, favela, bom dia, galera. Olha, agora eu tô indo lá pro Complexo do Alemão para conhecer um projeto incrível que nasceu no meio da pandemia. É a Biblioteca Thalita Rebouças. E agora eu convido vocês para ir lá conferir essa biblioteca juntinho comigo. Bom dia, favela, seja bem-vindo. Sou Carolina Marinho, sou cria aqui do Complexo do Alemão. Nasci nesse espaço, nessa creche, que hoje é a casa creche, nessa biblioteca. Lá embaixo era onde era a minha casa, originalmente aqui em cima, foi se construindo depois. No ano de 89, depois que a minha mãe teve eu e minha irmã, né, muito próximo, um ano, a gente costuma falar que é gêmeas de placenta diferente, ela se deparou com a dificuldade de acesso à educação infantil. No ano que eu ia para o ensino básico, né, que era o antigo primeiro ano, ela já dormiu na fila uma semana para garantir uma vaga de estudo na rede pública. Você imagina acesso à educação infantil, uma demanda que ainda é muito difícil atualmente, imagina 30 e poucos anos atrás. Então ela se deparou com esse grave problema de não ter rede de apoio, de não ter um lugar seguro. Então ela, pegando essa dor dela, a minha mãe transforma essa dor em projeto de vida, né? Ela destina alguns cômodos da nossa casa para atender não só ficar perto de mim, da minha irmã na criação, também para atender as demandas das mães que moram aqui no entorno, que as mães passavam pelo mesmo problema, não tinha onde deixar seus filhos para retornar à vida de trabalho, estudo, e geralmente, sua grande maioria, mulheres negras, mulheres solos, mulheres que também não são do Rio de Janeiro, que tem apoio e rede de apoio zero, né? E minha mãe se dedica há 30 e poucos anos a esse trabalho. O objetivo da minha mãe nesse projeto sempre foi o letramento racial e alfabetização, porque ela é filha de uma família de 10 irmãos, todos negros, e meus avós eram analfabetos. Então ela não queria reproduzir essa lógica e perpetuar na nossa família e nas gerações das famílias que eram conhecidas dela. Então a minha mãe se dedica desde sempre a esse trabalho. Só que na pandemia esse trabalho foi suspenso, porque nós não tínhamos condições de aderir a uma educação à distância, porque aqui não tem nem luz e água normalmente recorrente nas casas. Você imagina ter acesso à internet para acompanhar uma metodologia. Só que essa paralisação também das atividades gerou muitos problemas nas crianças, né? Muitas crianças com transtorno de ansiedade. Nesse período as crianças se machucaram muito. Um alto índice de flagelos, de crianças que passaram a se cortar o corpo. E o supra-sumo foi uma criança que subiu no terraço porque estava com tédio, quase caiu do terceiro andar e ficou pendurada assim pelo ferro. E de imediato minha mãe e eu começamos uma mobilização para distribuir livros junto à cesta básica. E o autor Otávio Júnior me prestou o acervo dele e mensalmente a gente passou a distribuir cestas básicas e livro. E no ano passado, no ano de 2022, a gente, com o apoio do Favelivro, montou esse espaço aqui, a biblioteca, que atende as crianças da creche e também do entorno onde estamos inseridos.
Nós temos diversas atividades, rodas de leituras feministas, como que estamos tendo hoje, e mensalmente nós trabalhamos algumas pensadoras. No mês de dezembro, em comemoração do aniversário da Conceição Evaristo, a gente está conhecendo um pouquinho da história da Conceição, temos oficina de escrita, oficina artística, para além de reforço escolar, né? As crianças saem da escola pública e vêm para cá fazer suas atividades. Acredito que o maior desafio é continuar a se manter o trabalho nesse território atravessado por tantas questões, né? A questão da segurança pública, a questão da fome, que ainda é vigente. A gente recebe crianças aqui que passam 3, 4 dias sem ter uma alimentação recorrente, porque ou saem de férias, ou passam feriado prolongado e não tem essa segurança alimentar garantida, né? A importância da literatura para as crianças na favela é ampliar o campo de visão delas, mostrar outras possibilidades, para que elas possam se inspirar, se identificar e produzir narrativas de si. Na hora de escolher as histórias que eu vou contar, eu sempre tento partir do interesse delas. Então, rola um momento anterior de observação, de conhecer as histórias de cada criança para ver qual história seria interessante trabalhar com elas. Então, eu trago essas histórias e aí, depois de contar e de conversar sobre elas, a gente vai percebendo uma mudança na própria fala das crianças, né? A interação que elas fazem com os livros a partir daí, as histórias que elas vão pegando e vão percebendo que pode trazer, né, essa ideia do machismo, da separação por gênero, elas mesmas já percebem, aquilo ali já pontuam, né, essas questões. O que elas almejam para elas mesmas também vai mudando a partir disso, né, o que elas enxergam como possibilidade de vida. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 12 anos. Faço parte do projeto literário desde que ele começou. Porém, faço parte da escola Creche Estrelinha desde 4 meses de idade. Sou criada por mãe solo e mesmo com a ajuda da minha avó materna, sempre tivemos problemas financeiros. Como se não bastasse, meu pai, que é ausente, quando fazia parte da minha vida, me causou alguns traumas. E desde nova carregava isso, o que me trouxe infelizmente as crises de ansiedade. Sempre tive apoio na minha família e com a tia Rosângela, a tia Carol e o tio Edson, eu me sentia muito apoiada. Só que na pandemia, minhas crises de ansiedade ficaram muito frequentes, porque eu não tinha distração, não interagia com algumas pessoas. Minha família ficava aflita por não conseguir psicólogo e não conseguir me ajudar. Mas depois que entrei no projeto literário, eu melhorei muito, porque quando eu li os livros, esquecia dos meus problemas. Minha mente ia para outra dimensão. Eu viajava pelo mundo sem sair de casa. Isso me ajudou muito nas crises. Por isso, acho que as crianças e adolescentes deveriam ter esse tipo de ajuda, porque ler livros é muito bom e faz muito bem. Sou muito grata ao projeto literário e aos colaboradores. Na vida das minhas filhas, isso foi um pouquinho mais além do que só livros, não. Mexeu com a parte emocional, não só da minha filha, como na minha família inteira, porque ler, ela já lia, porque ela já estava na creche desde pequenininha, ela aprendeu a ler muito cedo, então ela tinha prazer em ler. Só que depois da pandemia, como as coisas ficaram muito complicadas lá em casa em relação ao emocional e ao psicológico, dela e o meu, né, porque se um filho está passando por um problema, a mãe também passa. Quando surgiu essa ideia, eu falei, gente, é isso. Vai ser a chave da minha filha e a minha chave, porque eu voltei a ler, porque eu não gostava mais de ler e também não tinha tempo, né? Mãe solo só trabalha. E aí eu vi uma diferença enorme na vida dela. A minha filha, ela parou de chorar, que ela passava a noite chorando. Ela teve menos crises. Então, assim, mexeu com todo o psicológico dela, o meu, de todo mundo que estava envolvido. Que além da ajuda que ela estava tendo com os livros, todo o pessoal do projeto estava dando a mão pra gente, não só pra ela. Então, ajudou em todas as partes, sabe? Eu até me emociono, fico até com a fala meio trêmula, porque foi uma salvação. Eu tenho certeza que se a minha filha não estivesse participando disso, a minha filha, hoje em dia, ela poderia nem estar aqui, porque ela estava bem mal da cabeça. Eu também. Mas, graças a Deus, agora tem um projeto e a gente está muito, muito feliz. Não é a busca só de um lugar onde deixar minhas filhas. A minha busca era estar num ambiente acolhedor,
onde desde os primeiros engatinhar das crianças, você já está ali pronto para alfabetizar, para mostrar o melhor caminho, para mostrar que todos nós temos um direito e deveres. E as nossas crianças têm que começar a fazer sua descoberta bem cedinho. Entendeu? Então, cuidar das crianças, cuidar dos bebês e alfabetizar mais de 30 anos minhas crianças é a coisa mais importante para mim. Tanto o meu grande presente foi ter uma biblioteca na minha escola, entendeu? Que eu sempre alfabetizei as crianças através de xerox. Tirava xerox e distribuía para as crianças para a gente conseguir um material bom e que fácil acesso para que as nossas crianças tivessem contato com a leitura. Né? E aí na comunidade eu alfabetizei muitas crianças. Vocês estão assistindo esse programa, incentive a literatura e a educação nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro e do mundo, porque a literatura salva a vida das nossas crianças e são escritores, pensadores em potencial. As crianças têm muito a nos ensinar. É lindo ver a literatura sendo compartilhada nas favelas, né? Parabéns a toda a equipe da Biblioteca Thalita Rebouças, viu? A história do povo africano no Brasil sofreu tentativas de apagamento por muito tempo. Atualmente, existem alguns projetos que exaltam a cultura afrodescendente como forma de reparar essas perdas. E hoje, o Bom Dia Favela vai te apresentar o África Sonora, uma iniciativa que fala sobre restauração sonora africana na diáspora do Brasil. Bom dia, favela. Bom dia, galera de casa. Mais uma vez, a gente vai falar de resgate com um cara que todos os dias nos acrescentam de cultura e de resgate da nossa própria história. Fábio Mucânia, hoje, vai enriquecer o Bom Dia Favela de conhecimento. E eu te convido para assistir essa matéria aqui, agora, na tela da Band. Eu me chamo Fábio Simões Soares, sou filho da Clarice Simões, do Nildonô Soares, irmão da Daniele, irmão do Leonardo. A gente teve uma educação muito legal, assim, com bastante liberdade. Meus pais tiveram uma influência bastante importante, assim, para mim, meus irmãos também, porque eles sempre gostaram de cultura, sempre consumiram cultura, música, literatura, né? Então eu sou esse moleque, filho do meio, e sempre fui curioso, assim, sempre fui bastante curioso, daqueles que desmontavam o brinquedo e quando montava de novo estava faltando um pedaço, mas ele estava funcionando e bola para frente. Essa curiosidade me levou a ter um interesse específico, foi o lance dos instrumentos musicais. Né? Desde a minha adolescência eu tinha interesse por fabricar instrumentos musicais, sempre foi uma coisa que me atravessou. E aí que começa a minha jornada. Nos anos 90 eu era um adolescente que estava passando por aquela transição também social ali, né? De entender sobre por que a gente era tratado daquele jeito, a coisa do racismo e a coisa da pressão social que a gente tinha para poder estudar, para ser alguma coisa, né? Coisa que todo jovem sofre. Mas na adolescência começou a bater na minha cabeça uma coisa bem particular e pessoal, que foi o lance da pesquisa com os instrumentos musicais africanos. Aí eu tive a oportunidade de achar um livro específico de um autor português que o cara falava sobre esses instrumentos específicos, lamelofones. Aí começou a abrir para mim um campo muito louco de pesquisa, que é a família dos instrumentos africanos. Porque eu nunca tinha ouvido falar nessa família de instrumentos aqui no Brasil, né? Embora eu fosse um jovem curioso. E aí começa, cara, minha jornada de querer aprender a fazer a calimba. E aí, a partir da calimba, eu começo a desenvolver outros instrumentos. Quando eu fui buscar o conhecimento africano mesmo, eu vi que uma coisa surgia para apagar a outra. Surgiu para apagar a outra dentro do contexto do que a gente consome aqui, né? Como é visto aqui os instrumentos africanos. Então, cara, isso já me deu uma orientação total, assim, a respeito do que eu queria fazer. E aí eu tinha um trabalho no final dos anos 90 chamado calimbaria. De calimba, tipo olaria, padaria, marcenaria, calimbaria. Onde eu ensinava a fazer os instrumentos
e também trabalhava com pesquisa de cantigas africanas e tudo mais. Beleza. Quando eu tive no continente africano em 2009, foi a primeira vez que eu fui para o continente africano, quando eu fui aprender com o mestre, inclusive, que fez esse instrumento aqui, o Ivan Mukavelli, e o tio dele, Luca Mukavelli, que é um etnomusicólogo da região e tal, um cara que pesquisa profundamente a música da região, o cara falou, não, você tem que mudar o nome desse seu projeto. Kalimba é um nome que está servindo à colonização. É por isso que você não chega às informações africanas, é porque tem alguma coisa que está apagando a linguagem africana da parada. Então você precisa levantar um trabalho de valorização da cultura africana, não da ótica do colonizador. Aí quando eu voltei dessa viagem em 2009, aí eu já mudei o nome do programa para África Sonora, que é um programa de valorização de cultura e música, instrumentos musicais africanos para o Brasil. Então eu trabalhei com um grupo na Cidade Alta, lá pelos anos de 2005, 2006 talvez, em que o grupo teve a oportunidade de contratar um coral em que a gente fez uma pesquisa de repertório de cantigas infantis em línguas banto, de um tronco linguístico específico do continente africano, e a gente utilizou esse repertório com esse trabalho, projeto social, lá na Cidade Alta, um grupo chamado Kinamutemba, um grupo muito bom de música afro, orquestra de berimbau, percussão, dança, muito legal. Eu fiz assessoria para eles durante um ano, mais ou menos, e aí, quando o projeto se encerrou, eu fiquei com esse repertório, dando oficinas com esse repertório. Então, o Olelê é uma das cantigas desse repertório. Eu tive a oportunidade, no ano 2014, participar de um evento chamado Memórias do Baobá, de uma educadora lá no Ceará, em Fortaleza, e nessa ocasião estava uma pessoa que estava organizando um programa dentro da editora, e ela viu ali naquela oficina de cantigas africanas para a infância a oportunidade de um livro. Então o livro é muito legal, modéstia à parte, porque ele localiza a pesquisa. Ele vai dizer qual África que a gente está falando, qual língua africana a gente está falando, qual o nome desse povo. É uma história verdadeira, não é uma história inventada, não é uma lenda, não é um conto, não é uma fábula, não desmerecendo o conto, a fábula, a lenda, de forma alguma. Mas é uma história verdadeira. Então, quando a gente coloca um mapa linguístico, quando a gente mostra de onde vem, que aquela história é uma história verdadeira, as coisas acontecem. Existe a cheia do Rio Guandu, existe a cheia dos rios aqui no Rio de Janeiro também, enfim, transborda. Então, as crianças precisam atravessar o rio. É também ali uma forma das crianças aprenderem sobre coragem. Então, a comunidade se utiliza daquele fenômeno natural para poder explicar às crianças sobre coragem. É muito legal, né? As crianças aprendem a música e a história ao mesmo tempo. Então a inspiração surgiu desse contexto, de pesquisar cantigas infantis em línguas banto, que é um tronco linguístico africano, para poder ensinar para as crianças de uma forma dinâmica, fácil, com percussão simples, ritmos simples e tudo mais. Então a gente usa ritmos da cultura afro-brasileira, afoxé, samba de roda, até ritmos simples que eles conheçam, para que a gente possa implementar o dialeto, a língua africana, dentro de uma atividade cultural, que é o programa Brincando Banto. O África Sonora se desdobra em alguns programas também, né? Tem o Brincando Banto, que é de cantigas africanas, aí tem também fabricação de brinquedos, aí tem musicalização, exposição, mostra de filme, fabricação de instrumentos, tem vários desdobramentos, né? Então o Olelê, na verdade, ele é um braço dessa pesquisa que a gente desenvolve com um monte de elementos, né, cara? Para poder trazer valores civilizatórios, cara, africanos, que são muito importantes para a nossa sociedade. Então, eu agradeço aí essa oportunidade, acho que todo mundo tem esse poder na mão, independente da sua condição, a gente está unido enquanto povo, certo? Está se ajudando, batendo na laje um do outro, trocando o arroz, trocando a comida, cuidando do filho, cuidando da filha, igual a gente estava falando aqui mais cedo, eu e o amigo. Então, é isso, nosso povo ainda está unido por laços de sangue, por laços de DNA, por laços estruturais, entendeu? Então a gente precisa se fortalecer nisso, tá certo? Um só povo, um só destino, um só coração, e é isso. Fábio, que lindo!
Isso é um ato de respeito aos nossos ancestrais. Incrível mesmo assistir essa matéria, viu? E o Bom Dia Favela marcou presença dessa vez no São Carlos, local de movimentação cultural, casa da Escola de Samba Estácio de Sá. E essa localidade também se movimenta, gente, em ações sociais. Se liga então no trabalho feito pelo coletivo de moradores dessa região. Vocês vão conhecer agora o São Carlos Ativo. Em 2008, nascia um projeto social com o objetivo de fortalecer os moradores do Zinco, Querosene e Mineira. E hoje nós viemos aqui conversar com Guilherme Roberto, um dos fundadores do coletivo São Carlos Ativo. Vem comigo! Nasci, cresci e moro aqui no Zinco, né? Uma das favelas que compõem o complexo de favelas do São Carlos. Minha formação é jornalismo, né? Moro aqui há mais de 30 anos, né? E nesses 30 anos eu ouvia muito, né? E ainda ouço, né? Em 2023 ainda ouço muito que aqui o complexo ele não tem nada. Então, a partir dessa ideia, né, dessa luz que se acendeu, né, eu me reuni com outros moradores também aqui do complexo, né, de diferentes áreas, né, de formação, né, temos o jornalismo, pedagogia, assistente social, geógrafos, arquitetos. Cada um mora ou morava em uma localidade diferente do complexo. A gente sentou, reuniu e falou, gente, vamos tentar encontrar formas de cada um na sua área, com a sua rede, com a sua expertise, para tentar encontrar formas e meios de impactar positivamente os moradores. Foi aí então que a gente montou o coletivo São Carlos Ativo. O coletivo ele tem poucos anos, né? Nós começamos inicialmente em 2008. Foi aí então que a gente começou a se reunir, né? Porque a nossa intenção primordial é: nós não vamos inventar a roda. A roda ela já existe, a gente só vai pegar ela e moldar a nossa triste realidade. E a partir daí que a gente começou a entender, né, a pesquisar o que já existia, qual eram as ações que eram benéficas para o morador, mas o morador por si só ele não conhecia, qual eram as ações que poderiam vir para cá, que já existiam em outros locais que deram certo, que a gente podia trazer para cá a partir de uma rede, de uma conversa com outros atores, para trazer para cá, para o morador também entender que ele também faz parte desse universo e que ele também pode contribuir. A partir dessa ideia inicial, a gente começou a fazer um mapeamento interno e começamos a encontrar ações e meios de, olha, isso aqui é fundamental, vamos entender como funciona e vamos trazer para a nossa realidade. O morador entende, meio a essa carência, que eles podem confiar na gente, que eles podem, olha, a Conlurb a coleta de lixo não está funcionando direito, eles enviam mensagem para a gente, olha, será possível vocês conversarem com a Conlurb para eles aumentarem a regularidade da coleta? Olha, eu tô sem água há uma semana, vocês sabem o motivo? Aí a gente vai lá, procura saber o que aconteceu, se é uma manobra, se é uma manutenção, a gente coleta nos canais oficiais e posta, olha, morador, vamos ficar sem água por alguns dias por isso, né? A gente também acaba sendo um canal de comunicação entre o asfalto e a favela. Eu tô aqui com ela, tia Lina, que subiu no morrão, tem logo um grafitão, né, tia Lina? É. Com a sua carinha lá. Tia Lina, me fala um pouquinho da importância desse seu trabalho aqui para o São Carlos, para o complexo como um todo. Bem, gente, meu trabalho, ele para mim é muito representativo, porque eu tenho o acolhimento dos responsáveis e das crianças. E o meu maior prazer, eu me tornei professora em 1974, é ensinar a ler. E foi um marco que eu criei e até hoje, praticamente, o morro quase todo passou pelas minhas mãos, tá?
E a alfabetização, eu me sinto assim uma pessoa bem eficaz, tá? Gosto do que faço, sou ranzinza, sou chata, cobro, arranco folha, melhoro a letra, é maiúsculo, então isso para mim é muito valioso. O Guilherme é uma pessoa assim, ele é Fabiane, mas eu destaco mais o Guilherme, que é a pessoa que eu tenho maior contato. O Guilherme é meu marido de aluguel. Deu problema no bebedouro, Guilherme, me ajuda. Ele está sempre apto a ajudar, não só a mim, como a comunidade toda. O Guilherme teve projeto da cesta básica, que foi uma coisa assim que foi bem significativo para a comunidade, porque no período que eu chamo de alta pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e, como a gente sabe, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? E não é porque você mora em comunidade que você não tenha, não é isso, mas a prioridade é pessoas que realmente não têm. E foram essas pessoas que o Guilherme ajudou muito, 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 muito. Ele, os parceiros que ele fez, as parcerias, foi assim muito significativo para a comunidade. O Guilherme é uma pessoa que hoje, aí passou a pandemia, veio São Carlos ativo, como pré-vestibular para a comunidade, que eu abri o espaço. Isso também ganhou muito ponto, muita coisa boa. Já teve pessoas aprovadas, então isso tudo para a gente é, assim, é uma alegria muito grande de você ver o outro sair da ignorância, do aprender, né? E ser aquela pessoa que você está vendo ler, escrevendo, entendendo o que está lendo. Não ser copista. Ler, entender o que está dizendo ali, né, num documento. Gente, eu tive pessoas que eu me ensinei a ler já adulto. E quando viu a certidão de nascimento, que ainda é aquela colorida da minha época, sabe? Então, quando leram filiação, nome, falou, meu nome está aqui. Eu falei, meu filho, é só certidão. A pessoa nunca tinha lido. As lágrimas de ser, isso para mim. Não tem preço, né, dona Helena? E a educação, a gente sabe que a educação tem um poder de transformação muito grande, né? Então, deixa ali, olha para a nossa câmera e deixa um bom dia, favela, com esse sorrisão. Bom dia, favela. Para distribuir cestas básicas, e a gente encontrou diversas realidades dentro do complexo. A gente conseguiu, né, falar meio que... A gente conseguiu alimentar diferentes realidades, diferentes bocas, e a gente olhou nos olhos de cada uma dessas pessoas e falou, olha, vocês me ajudaram em muito, né? E a gente parou de distribuir já faz algum tempo. E ainda assim eles olham pra gente e falam, olha, se não fossem vocês terem me dado aquela cesta básica, hoje eu não estaria, hoje eu não sei em que estado eu estaria. Hoje eles olham pra gente e falam, olha, se não fossem vocês terem me iluminado, né, me mostrado que o nível superior também é pra mim, vocês trouxeram uma alegria que eu não tinha e ao trazer essa alegria, me dando essa possibilidade de cursar o nível superior, toda a minha família entendeu a responsabilidade que é e a importância disso, né, pra gente. Então, primeiramente, eu preciso agradecer a equipe do Bom Dia Favela por ter vindo aqui conhecer um pouco da história do coletivo São Carlos Ativo, né? É um coletivo pequeno, jovem, né, criança ainda. A nossa intenção é continuar as nossas atividades, é nos fortalecer enquanto coletivo, é nos fortalecer enquanto moradores, é fazer com que os moradores entendam que a nossa intenção é crescer, é um troca-troca, né? A gente dá o que a gente tem e o morador entende isso. Então, assim, eu agradeço imensamente vocês e acompanhe a gente nos nossos perfis, né? @SãoCarlosAtivo. Obrigado. E chega ao fim mais uma semana do Bom Dia Favela. E, gente, ó, fica com saudade da gente não. Vai lá no nosso Instagram, @BomDiaFavelaTV e acompanha tudo que rola aqui no programa. Eu, então, mando uma mensagem pra gente no WhatsApp 21 999 10 80 90. Conta pra gente aquela história que você acha que deve aparecer aqui no programa. E se perdeu qualquer edição dessa semana, vai lá no YouTube da TV Band Rio, procura a playlist do Bom Dia Favela e coloca tudo em dia. É isso aí, meu povo. Ó, não esquece da gente não, tá? A gente vai sextar, mas na segunda-feira eu tô de volta aqui na Band a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e... beijo!
quando ela pisou na areia. Bom Dia Favela. Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. E Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team.